Depois do ato pela anistia em Copacabana, o pastor Silas Malafaia anunciou a organização de uma nova manifestação. Desta vez, ela vai acontecer em São Paulo, às 14 horas do dia 6 de abril, um domingo. Um dia histórico, nada se constrói da noite para o dia. É como uma construção que está botando um tijolo acima de outro tijolo. 6 de abril, São Paulo, 14 horas. Nós vamos continuar dando um grito pela liberdade de pessoas inocentes presas. Um abraço a todos, valeu! Sim, e a esquerda também está organizando uma manifestação. Guilherme Boulos usou as redes sociais para anunciar, um ato marcado para o dia 30 de março. Ele deve acontecer em todo o Brasil e carrega duas pautas principais: sem anistia e Bolsonaro na cadeia. Piotr. Incrível, né? Nós estamos falando de um problema do país e ele vai lá e politiza. Nós estamos falando de brasileiros que estão presos sem o devido processo legal, que não tiveram direito à justiça. Nós estamos falando de brasileiros que não tiveram individualização de conduta, ou seja, elas estão presas, mas não está claro exatamente o que essas pessoas fizeram naquele 8 de janeiro. Aliás, você não está investigando, o processo não está investigando o general G. Dias. O processo não está investigando por que o Flávio Dino não liberou as tropas que ele tinha lá no Ministério da Justiça. Ele era ministro da Justiça naquele momento, para obviamente conter ou evitar. O processo no Supremo Tribunal Federal não está investigando todas as informações que a ABIN passou, antecipando que poderia acontecer tudo aquilo e por que isso tudo não foi resolvido. A União tem condição de fazer muito mais do que isso. Ou seja, nós temos um processo completamente torto. Aí vem uma ideia dessa, a esquerda é anti qualquer coisa que não seja ela própria. É simples assim. A esquerda não é a favor de nada que não seja ela. Não é a favor de nenhum governo que não seja o dela. E ela governa mal. E quando ela sai, ela deixa destruído, né, um ataque de gafanhotos. Aí vem a direita, vem o conservador, aqui no Brasil podemos chamar de liberais, vão lá e reconstroem aquilo. Depois vem, por alguma coisa que ninguém, nessa eleição de 2022, é um negócio que precisa ser estudado, enfim, aí vem a esquerda e destrói de novo. Veja o que era a condição do Brasil na recuperação pós-pandemia, ou mesmo pós-Dilma, quando veio o Michel Temer e depois os 4 anos do Bolsonaro, apesar da pandemia, os números da economia do Brasil são piores, a tragédia fiscal no Brasil é pior do que na época da pandemia. Pensa bem, você compara uma administração neste momento com a época da pandemia. É inacreditável. E ele é pior do que na época da pandemia. Aí o Brasil consegue se recuperar. Depois, tudo aquilo que aconteceu. E vem a esquerda com uma pauta dessa. Ela é desconectada de tudo. Porque ela só pensa nela. E é uma bobagem. Essas pessoas, essa esquerda que tanto se beneficiou de toda a benevolência dos brasileiros em relação a todas aquelas manifestações de quebra-quebra, aí sim, com líder, organizada, por sindicatos, paga, enfim, tudo aquilo que a gente já viu. Basta ver o que era Black Bloc, aquela invasão do Congresso, de Ministério, por exemplo, do Congresso Nacional. Pergunta ao presidente na época, Aldo Rebelo, da Câmara, o que ele fez. Teve uma manifestação, viraram um carro lá dentro, para você ter uma ideia. Quebraram vidraças e tudo mais. Aquilo era esquerda pura. Nós estamos falando de brasileiros que estavam lá se manifestando. E que tem um grupo ali, a gente vê pelas imagens que circulam na internet, que entrou bem antes dos palácios todos para quebrar tudo aquilo. Onde é que está a investigação daquelas pessoas? Vem a esquerda com essa ideia, depois a esquerda não sabe por quê. Só, digamos, os grisalhos que perderam a conexão com o mundo e os jovens que não têm conexão com absolutamente nada, porque não estudam, não se dedicam, que conseguem acreditar nessa gente agora. Se a gente olhar para a popularidade do Lula, cada vez menos gente acredita na esquerda.